Bora lá então, Pamela? Bora lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Thiago. Gratidão pela parceria para a gente iniciar essa live, esse movimento. Boa noite, Pamela. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, quem está entrando, quem já entrou na live. Eu vou começar me apresentando, tá? Falar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Depois eu vou passar para a Pamela aí também se apresentar, falar com o pessoal, tá? Para quem ainda não conhece ela. Bom, sou o Thiago Araújo, sou psicanalista, sou hipnoterapeuta. Estou aqui na cidade de Indaiatuba, a melhor cidade do Brasil. E para quem não conhece ainda, estou aqui 20 minutos do aeroporto de Viracopos, do lado de Campinas. E estou aqui hoje na minha clínica. Já estou clinicando há 1 ano e meio, aproximadamente. Comecei com a hipnoterapia e depois comecei a trabalhar também com a psicanálise. E hoje nós vamos falar sobre esse tema que está bastante atual aí, né? Que é o porquê você repete a mesma história nos relacionamentos. Antes da gente entrar no assunto em si, eu queria que a Pamela se apresentasse, e depois eu volto a falar um pouquinho com vocês aqui. Gratidão. Então, eu me chamo Pamela, eu sou natural de Concórdia, mas hoje eu moro aqui em Florianópolis e atuo aqui como psicanalista presencialmente e também online em diversas regiões do Brasil. Então, a gente vai ministrar essa live, eu e o Thiago, que o Thiago é um excelente psicanalista e hipnoterapeuta, atende no Brasil todo e no mundo já com consultas internacionais. E gratidão por essa oportunidade de estar fazendo essa live com você. Eu que agradeço, Pamela, por essa parceria. Tenho certeza que vai ser um assunto aí bem produtivo, né? Quem nunca passou por alguns desses assuntos que nós vamos abordar aqui nos seus relacionamentos, né? E eu tenho certeza que durante a nossa fala, a sua memória ela vai aguçar e você vai começar a trazer algumas coisas que você já passou. E se você quiser, tá? Fique à vontade, pode estar comentando aqui no chat, na live. Se você tiver alguma pergunta também durante aquilo que a gente estiver abordando, vai colocando aí no chat. Gente, a gente promete que vai tentar responder todo mundo, tá? Se não conseguirmos responder todo mundo agora, durante a live, a gente depois procura vocês aí pelo Instagram, vamos esclarecer todas as dúvidas. Mas assim que vocês tiverem dúvida durante a nossa fala, já vai colocando aí, que é o ponto que a gente for lendo aqui, a gente já vai respondendo também. Eu queria, antes da gente entrar no assunto em si, pedir para que você coloque aí no chat qual é a sua expectativa para essa live e qual é a sua expectativa para esse assunto. Coloque aí você que puder interagir conosco para a gente poder saber qual é a sua expectativa aí nesse assunto para hoje. Vai colocando aí no chat para a gente poder compartilhando aqui com o pessoal. Quero saber qual é a sua expectativa. Pamela, como que está a sua expectativa para essa live aí? Olha, está bem alta. Por mais que a gente não tenha que ter expectativa, a expectativa está alta. É isso aí, E pessoal. a sua? A minha expectativa está bastante alta devido ao assunto. E alguém comentou não colocar expectativas no Isso aí. outro. Ótimo. É. Certeza que será de grande conhecimento, também tenho certeza. Obrigado, pessoal, pelos comentários aí. A minha expectativa está bem alta devido a esse assunto ele ser muito contemporâneo, né? É um assunto que a gente vê isso na prática clínica praticamente todas as semanas. Então, a gente atende muito esse assunto de relacionamento, né? Então, eu acho que minha expectativa está lá em cima devido a isso. Por ser algo que muita gente tem dúvida e que hoje junto a gente vai trazer à luz da psicanálise a respeito desse assunto. É bastante importante para quem está nos ouvindo também entender que o que a gente vai falar aqui, a gente está trazendo segundo a psicanálise, que é aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente acredita, tá? Pode ser que tenha pessoas que estão aqui que têm entendimento sobre o assunto, sempre bom troca de conhecimento, a expectativa está alta. Parabéns pelo tema. Obrigado, gente, pela interação. Então, pode ser que tem gente aqui que já atende também outras terapias,
Talvez tem pessoas aqui que já têm bastante experiência também em relacionamentos. Talvez tenha sexólogos aqui, terapeutas relacionais. E para a gente é um prazer te receber. E se você puder contribuir também, fica à vontade, tá? O chat está aberto aí para quem quiser contribuir, colocar o que você pensa, o que você acredita. E uma coisa que eu sempre falo para todos os meus pacientes e para todos os meus colegas, aqui não tem certo e não tem errado. Aqui tem o nosso pensamento, o seu pensamento, e juntos a gente vai construindo aí uma ideia, tá bom? Vamos começar então falando por que é tão difícil se relacionar hoje. Então nós vamos dar abertura com esse tema. Por que é tão difícil se relacionar hoje? E pensando sobre a contemporaneidade nossa, né? Nós vamos ver que hoje os relacionamentos, eles estão muito superficiais. Então hoje está difícil um relacionamento, né? Quando a gente olha para os nossos pais, para os nossos avós, aquele relacionamento de durar anos, bodas de prata, bodas de ouro e tantas coisas aí que eles fazem, 25, 50, gente com mais de 50 anos de casado. E não estou dizendo que o relacionamento deles foram mil maravilhas, como a gente sabe que muitos não foram, porém, hoje está muito mais superficial. Então, hoje, as pessoas eles já começam um relacionamento e a maioria já pensando o seguinte, se não der certo, separa, vai cada um do seu lado e tá tudo certo. Então, a gente vai ver que o relacionamento hoje está muito superficial. Ele perdeu um pouquinho também da essência. E quando eu paro para pensar sobre isso, vem na minha cabeça que hoje está difícil, né? Segundo o que a gente ouve na clínica e relatos de pessoas próximas, está muito difícil você encontrar alguém que queira um relacionamento duradouro. Eu tenho mais de 10 anos de casado, então tenho uma filha de 9 anos. A Pamela depois vai falar sobre ela, né? Não quero entrar nesse mérito. Então, são duas pessoas que estão em um momento diferente, por isso que a gente também quis trazer esse assunto, que são ideias que se completam. Então, hoje em dia, a gente vê que o relacionamento, por estar muito superficial, você não encontra uma pessoa que deseja um relacionamento duradouro. E a gente vai perceber que muita gente ela não sofre por falta de amor, mas ela vai sofrer por repetir padrões. Então, hoje as pessoas estão presas em um campo, em um lugar psíquico e repetindo esses padrões. É interessante que a psicanálise ela vai nos ensinar que a maioria das coisas que acontecem com a gente, pelo menos 90% da nossa mente, ela é inconsciente. Então, durante a nossa infância, desde quando a gente foi concebido, nós funcionamos como se fôssemos uma esponja, que a gente vai absorvendo tudo. Então, tudo que a gente aprende, tudo que a gente ouve com os nossos pais, com os nossos tios, nossos avós, os professores da escola, as pessoas que estão mais próximas da gente, a gente vai absorvendo tudo isso, todos os ensinamentos, o que a gente ouviu de bom, o que a gente ouviu de mal. Então, isso vai se tornando um padrão inconsciente. E muitas vezes a gente fica preso nesses padrões e esse lugar psíquico a gente não consegue encontrar. E a gente vai procurar em pessoas. E é bem interessante a gente parar para olhar para isso, porque troca-se o parceiro, troca a história, mas a dor parece que é sempre a mesma. Porque você e eu, muitas vezes, estamos presos em um lugar psíquico. E a gente não consegue entender muito bem isso porque é inconsciente. A gente não tem consciência desse lugar. E é interessante que a psicanálise ela vai falar assim, a gente não repete porque quer sofrer, mas é porque não foi elaborado. Então, volta como repetição. E essa repetição é o meu inconsciente, é a minha mente, é o meu local psíquico, acreditando que dessa vez a história vai ter um final feliz. Então eu sempre repito, eu sempre volto, e você vai perceber que é sempre o mesmo padrão,
é sempre a mesma história, mas eu sempre acredito que agora vai dar certo. Agora eu encontrei a pessoa correta. E é bem legal porque quando a gente para olhar hoje para essa ferramenta que hoje a gente consegue falar com pessoas do mundo inteiro, né, o Instagram, vocês vão perceber isso, né? A pessoa começa a namorar, coloca lá uma foto no Instagram, é o amor da minha vida, né? De janeiro a janeiro até o mundo acabar. Ah, agora esse aqui, meu Deus do céu, é o meu amor eterno. Passa 2, 3 meses, a pessoa lá, e aí já não presta mais, né? A pessoa que ela estava se relacionando já não presta mais. E aí passa-se 6 meses, ela encontra uma outra pessoa, já posta uma foto de novo e tá lá de novo. Meu amor eterno, de janeiro a janeiro até o mundo acabar. E expressando aquele amor. Aí você percebe que é a mesma história. Está Exatamente. repetindo a mesma história. E acreditando dentro da cabeça que agora vai ter um final feliz. Mas é muito legal a gente pensar sobre isso, porque às vezes o problema não é o outro, mas é o lugar psíquico que nós estamos na relação. Então, o problema às vezes não é a pessoa. Você vai ver que você vai trocar de pessoa e não vai resolver o seu problema, porque você está preso nesse lugar. E isso acontece e aparece claramente nas histórias que chegam até nós toda semana aí na clínica. Vou deixar a Pamela aí pegar o gancho e falar um pouquinho para a gente sobre isso aí. Por que é tão difícil, Pamela, se relacionar com o outro? Exatamente. Então, como o Thiago falou, aparece muito para nós na clínica semanalmente situações de relacionamentos vazios ou pessoas que repetem sempre o mesmo padrão, achando que vão ter um final diferente, uma história diferente, e está ligada então à compulsão, à repetição que o Freud menciona tanto, né? Então, assim, muitas pessoas se relacionam projetando o trauma que elas têm lá atrás, só que de forma inconsciente. Então, elas se envolvem com aquela pessoa que é indisponível, justamente porque acha que vai ser diferente, mas está ligada ao trauma da rejeição. Então, ela vai ver aquela pessoa como se fosse uma pessoa maravilhosa, só que, na verdade, a ressonância entra em contato e você vai atrair o semelhante, né? Aí, um vem para trabalhar o outro. A rejeição, a mudança que tem que acontecer. Então, é muito interessante como isso ocorre na clínica, porque muitas vezes a pessoa entra para se relacionar com alguém e acaba idealizando aquela pessoa, criando expectativas. Aí vamos entrar lá na expectativa que a gente colocou na live, né? Expectativa sobre o outro. Então, naquela fase de apaixonamento, a pessoa olha para a pessoa com quem está se relacionando, idealiza ela, cria situações que muitas vezes é sobre ela mesma, projetada no outro, como se fosse espelho, mas ela não consegue enxergar. E aí acaba que a pessoa idealiza demais, quando na verdade nem é tudo aquilo que ela pensava. Então, nessa busca constante de resolver conflitos da nossa infância, a gente vai entrando em relações fracassadas, que é afadadas ao fracasso, né? De forma inconsciente, por não conseguir elaborar as suas faltas internas. Porque, na verdade, hoje em dia, os relacionamentos, as pessoas estão buscando ser amadas e não amar. Então, acaba que aí já entra na falta um do outro, não no complemento. Porque o correto do relacionamento é você entrar mais analisado com as suas questões, né? Não buscando a falta da rejeição, curar aquelas feridas emocionais, mas entrar ali numa questão que está mais elaborada, né? Então, assim, quantas vezes muitas pessoas entram em relacionamentos que acham que a história vai ser diferente, mas o final é sempre o mesmo? Porque está sempre ligado nessas faltas lá da infância que não foram elaboradas. Então, o relacionamento, ele não revela quem é o outro. Ele revela o quanto você tolera para não se abandonar. Porque muitas pessoas, elas entram num relacionamento querendo ser vistas, querendo ser amadas, querendo ser reconhecidas. E hoje em dia, na verdade, tem uma grande variedade de opções. Então, as pessoas já nem entram com tanta firmeza no que estão procurando, pela grande variedade que tem na sociedade atual. E aí, o que acontece? Quando você tem uma questão a ser resolvida lá atrás, de rejeição, de
de carência, de dependência emocional, principalmente, que hoje é muitos dos nossos casos clínicos, que as pessoas entram no relacionamento por dependência emocional, buscando ser vistas, elas acabam se anulando, não se posicionando, aceitando migalhas. Por exemplo, assim, às vezes o cara nem te dá atenção, fala o mínimo contigo, mas esse mínimo se mantém ali com uma curtida, um comentário, uma resposta breve, e você continua ali porque não é o suficiente para você ir embora, porque você está preso na dependência emocional e não consegue enxergar que você merece mais, que você tem mais valor e que você pode fazer diferente também. Porque esse padrão emocional lá da infância, do que você, da tua história, do que você carrega, te faz permanecer no mesmo lugar. É isso aí. Pamela? Oi? Ah, pensei que tinha caído aqui, ó. Não, eu tô aqui. Pode complementar, Thiago, agora com o que você gostaria de falar sobre por que algumas pessoas entram nos relacionamentos se machucando, né? Ah, caiu. Thiago. Gente, vocês estão me ouvindo? Só um segundo, gente, que eu vou tentar conversar aqui com o Thiago para ele voltar. Tá dando aqui rosto não reconhecido. Voltou. Voltou? Voltou. Ah, tá. Bora lá então. Desculpa, gente. Acho que é porque eu coloquei para carregar o celular e aí acabou travando tudo. Então vamos lá. Eu estava falando que, olha que interessante, né? A gente percebe que esse ciclo que vai acontecer na nossa vida, geralmente a gente vai entrando num looping, né? E esse looping funciona assim: a expectativa, que é a idealização que eu coloco na pessoa, aí eu gero essa expectativa nela, essa idealização, eu me entrego por completo e aí no final vem a frustração, porque daí eu vou perceber que essa pessoa não era aquilo que eu idealizei, que ela também tem um campo psíquico, que é na PNL a gente vai dizer que o mapa não é o território, então cada um tem o seu mapa mental, cada um tem a sua maneira de pensar, e é muito importante a gente pensar nesse ciclo, tá? A expectativa, entrega e frustração. Eu não sei se tá muito fora para vocês aí, que não tô conseguindo ver aqui direito Tá no ótimo. Ah, então tá bom. Então a gente acaba entrando nesse ciclo aí. E é bem interessante que hoje a pergunta que a gente pode fazer para nós mesmos não é porque sempre isso acontece comigo, mas é o que em mim sustenta esse tipo de relação. Então, quando eu olho para os meus relacionamentos, e é interessante aqui a gente está falando porque que a gente repete a mesma história nos relacionamentos, e talvez você esteja pensando que os relacionamentos é só amorosos. Mas a gente repete isso também nas amizades. Então você vai perceber também que às vezes você ocupa este lugar de querer ser visto, de querer pertencer, de querer agradar o outro, e você coloca aquela expectativa e no final você vê que aquele amigo, ele na verdade não era um amigo. Você só estava querendo preencher um lugar que faltava em você. Então é importante a gente parar para pensar que quando a gente está falando de relacionamento aqui, não é só relacionamento conjugal, não é só namoro, não. A gente está falando da amizade também. Tá? Então, na amizade, a gente também entra dentro desse loop aí. Expectativa, né? A idealização, aquilo que eu vejo, aquilo que eu idealizo no outro, me entrego por completo e no final eu me frustro. Então, é bastante interessante. Comenta aqui
Se você já passou por isso, enquanto a gente está falando aqui, talvez venha alguma situação que você lembrou aí, de estar neste looping sem perceber, e no final todo mundo fala a mesma coisa. Por que que eu fiz isso de novo? Por que que eu deixei acontecer de novo? Eu já sabia lá no fundo que isso ia acontecer, mas eu deixei me entregar novamente para esse tipo de relação, me frustrei novamente. Talvez você tenha lembrado aí, enquanto a gente fala, de algum evento que já aconteceu na sua vida. Quero que você comenta aqui se sim ou se não, tá bom? E a Pamela fez uma pergunta aí, deixa eu tentar responder. Porque a gente repete relações que machucam, é isso, né? Isso. Vamos lá. Deixa eu tomar um pouco de água aqui. Aham. A Ingrid também mandou assim: e de querer salvar o outro também, seja amizade, relacionamento e família. Tem uma síndrome que salva vidas do sempre querendo salvar alguém. Ah, tinha travado, por isso que eu não vi aí as perguntas. É exatamente isso. Tem a síndrome de salvar vidas, estou sempre querendo salvar alguém. É, é interessante a gente parar. Deixa eu só complementar a pergunta dela, depois eu já respondo a sua aqui. Essa síndrome do herói, né? A gente quer ser o herói, quer salvar as pessoas, e para salvar as pessoas, às vezes, eu tenho que me condenar. Eu tenho que parar o meu trajeto, parar a minha caminhada para poder salvar o outro. Eu tenho um mentor que ele conta uma história que é bem interessante, né? Que ele fala que um cara saiu com uma pá, ele falou, vou seguir minha vida porque aqui não dá mais certo. Ele saiu com uma pá de pedreiro na mão e ele andou alguns quilômetros e começou a cavar um buraco. E ele entrou dentro desse buraco. E estava passando um viajante. E quando o viajante estava passando, cantarolando, ele ouviu lá do buraco e começou a gritar. O viajante parou a sua caminhada, olhou para ele e perguntou: o que você está fazendo dentro desse buraco? Ele, eu estava andando, caminhando, traçando o meu caminho, e eu resolvi cavar um buraco aqui para ver se eu encontrava alguma coisa, e agora estou aqui dentro. E o viajante, então, com muito esforço, ajuda ele a sair daquele buraco, e ele sai daquele buraco. E o viajante segue viagem. Quando o viajante volta, ele encontra novamente o cara dentro do buraco. E daí o cara pede ajuda, ele olha para aquele cara dentro do buraco, e ele pensa assim, pô, já ajudei uma vez, o cara cavou o buraco e entrou de novo. E agora, se eu parar aqui para tentar ajudar esse cara a sair do buraco, eu vou perder todo o meu caminho, todo o meu destino. E ele foi embora. E aí a pessoa que estava no buraco começou a julgá-lo. Pô, o cara olhou para mim, não quis me ajudar, não quis me tirar desse buraco. O cara é isso, o cara é aquilo. E é exatamente isso que acontece com a pessoa que quer ser herói. Você ajuda a primeira vez, tá tudo certo, você para aquilo que você está fazendo, você perde um tempo danado, um esforço muito grande para ajudar aquela pessoa. Depois a pessoa vai, cava o próprio buraco, entra lá dentro de novo, com a sua própria mão. Aí, quando você decide não ajudar, e por que isso acontece? Porque você vai para análise, tá? Você passa a ter autoconhecimento, você passa a entender que o problema dos outros são só problemas dos outros, que eu já tenho muitos problemas para resolver. Eu não estou generalizando, tá? Não é que você não tem que ajudar mais ninguém, não é isso. Tem gente que cava o próprio buraco e entra lá dentro. Se você parar para ajudar essa pessoa, a sua jornada para. E você perde o seu foco, você perde aquilo que você estava caminhando para viver. E ainda você é o errado, porque você não ajudou, porque você é isso, porque você é aquilo. Então é muito interessante quando a gente para analisar, e bem pertinente essa pergunta da Ingrid, essa síndrome do salva-vidas, né? A síndrome do herói. Nem sempre precisamos ser herói. Algumas vezes sim, mas nem sempre. Tiago, vou complementar aqui também a resposta para a Ingrid, que é: por que eu tenho que sempre estar ajudando para ser aceita? E quem que eu estou querendo salvar, na verdade, quando eu estou procurando salvar o outro? Em que momento lá na minha infância aconteceu alguma situação que eu não me senti protegida, que eu preciso provar o meu valor através de salvar o outro? Exatamente. A Eliane complementou aí também, ó, bem interessante, né? Sempre priorizar o outro e esquecer que a prioridade somos nós. Na dificuldade, é nós por nós e ninguém vai vir nos ajudar. Eliane, é exatamente isso. Ninguém salva ninguém. Você disse tudo.
E quando você precisa, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Ah, mas eu ajudei, mas eu fiz. Aí eu pergunto, tá, e quando você precisa, quem tá lá por você? É onde a pessoa tem um nó na garganta, ela engasga, e ela não consegue elaborar isso, porque ela sempre tá lá por todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é pelos filhos, é pelo marido, pela esposa, pelo namorado, pela namorada, pelo amigo. Você tá lá por todo mundo. E quando é a sua vez? Quem tá lá por você, né? Eu sei que tem muitas pessoas vendo a gente aqui, cada um tem a sua crença, cara, eu não quero entrar nesse negócio de crença, de religião, cada um pensa do jeito que quiser, tá tudo certo pra gente, tá? Mas às vezes tem alguém que você acredita que está olhando por você, que é alguém que você acredita espiritualmente, mas e fisicamente, quem tá lá por você quando você precisa? Então é bastante importante pensar nisso, porque o quanto que vale o seu esforço para ajudar o outro, sendo que ele está cavando o próprio buraco e entrando nele. Ele nunca aprende, ele nunca consegue sair desse ciclo, porque é ele que precisa elaborar. Ninguém vai salvar ninguém. Se a pessoa não elaborar e se ela não quiser ajuda, e a gente está trazendo para a prática clínica, porque é o que a gente vive na clínica. A esposa liga e fala assim, viu, você pode atender o meu marido? Posso, me passa o contato dele. Mas por que você tem que falar com ele? Porque ele é o paciente, não é você. Ele tem que querer passar comigo, ele tem que querer fazer uma análise. Não adianta você querer que seu marido venha, que a esposa venha, se ele não quer. Tirando quem é menor de 18 anos, que o pai fala, tem que ir, tem que ir. Não tem o que falar, porque é menor de idade, tem que obedecer aí, né, nesse caso. Mas é sempre tentando salvar o outro. E aí a minha fala é, por que você não começa uma análise? Começa uma análise. Começa a mudar você. Eu não sei se tem pacientes meu que está aqui na live, não estou acompanhando todo mundo, mas eles sabem o que eu falo para eles e depois eles me dão feedback sobre isso. Quando você começa a mudar você, quando você começa a ter esse autoconhecimento, as pessoas ao redor começam a mudar. Porque você fica diferente, as pessoas percebem, elas querem essa mudança. Então, não é querer que o outro mude. Mude você primeiro, dá o primeiro passo. Isso no relacionamento também. Ah, mas o cara é isso, mas a mulher é aquilo. Tá, mas e você? Quem é você? Isso. Na desordem a qual você se queixa. Exatamente. E aí, só para complementar também, Thiago, aí ela trouxe assim, tá sempre salvando. Aí entra nos relacionamentos querendo salvar o outro. Sabe aquele lá que, por exemplo, assim, tá passando por uma situação difícil, aí vai querer ser a mãe a salvadora, vai se colocar no papel da mãe, sabe, Exato. dos caras. Ai, coitadinha dele. Ninguém muda ninguém. O cara não vai mudar, não vai te escolher. Ou a mulher entra num relacionamento querendo mudar o outro para ser escolhida, querendo salvar o outro, tirar daquela situação, porque assim ele vai me escolher, assim eu vou ser reconhecida, ser vista, ser amada. Enquanto você não vai, isso não vai acontecer. Aí é por isso também, nessa síndrome da salvadora, que você vai acabar se conectando com essas pessoas e você repetir sempre o mesmo padrão emocional. E eu quero fazer uma pergunta aí para quem está ouvindo. Quem já tentou salvar alguém aí e se lascou, levanta a mão aí no chat aí. Eu diga eu. Eu sou o primeiro, eu levanto até as Eu duas. também. Mas você vai aprendendo. E assim, é fácil, Thiago? É fácil, Pamela? Não, não é fácil. A gente pode dizer que é possível, tá? Mas não é fácil. Ainda mais para quem tem o coração voltado a ajudar, o coração bonzinho ali, que sempre quer ajudar as pessoas, que sempre quer ser aquele que salva todo mundo, que ajuda todo mundo. Não é fácil, mas é possível, tá? E é treinamento, você vai treinando, treinando, chega uma hora que você liga um botãozinho lá que eu não vou falar porque a gente está ao vivo e pronto, e resolve todas as questões. A gente, na verdade, tem que aprender a a gente não precisa ser amado e visto por qualquer um. A gente tem que se olhar para dentro e entender que tudo bem desagradar, tudo bem não salvar. O outro dá conta também. A gente não tem que estar lá o tempo todo. Ele dá conta. É o processo dele, é a evolução dele. Exato. Enquanto você ficar ajudando, ele vai entender que sempre tem alguém para salvá-lo, ele sempre tem alguém para ajudá-lo. Ele nunca vai, uma muleta. Ele nunca vai achar
a sua responsabilidade. A pessoa nunca vai crescer psiquicamente. Então ela vai ficar Isso. sempre naquele mesmo lugar, porque ela sabe que se ela chorar, você vai salvar, você vai ajudar. Deixa a pessoa se virar uma hora. Todo mundo é capaz de sair deste lugar. A pergunta da Pâmela, vamos lá. Porque a gente repete relações que machucam. Muito interessante. A gente não escolhe o outro por acaso, mas a gente vai escolher por aquilo que é familiar. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, aquilo que a gente aprendeu. São as pessoas que nos transmitiram confiança, que esteve com a gente lá no princípio. Então, a gente vai escolher a outra pessoa que está com a gente por esse padrão familiar. Vocês vão ver bastante pessoas na internet falando sobre isso, e uns 95% do que eles falam eu concordo e é verdade, que a pessoa sempre mira, a mulher, né, ela sempre vai olhar o homem e desejar como ela deseja o pai. E antes que você fique brava, mas eu odeio meu pai, eu não tive pai. Calma aí, é isso que eu vou chegar lá. A mulher, ela olha para isso, e quando tem a falta, então ela vai escolher por essa falta. O que faltou do meu pai, o que faltou do outro, eu vou escolher por esse caminho, tá? A gente tem um teórico na psicanálise, eu gosto bastante dele, que é o Winnicott. Ele nos ensina que todos nós começamos a vida em dependência. Então, sempre quando a gente nasce, ninguém nasce comendo sozinho, falando, se cobrindo para não sentir frio. Não, a gente nasce dependendo do outro. Então, a gente precisa do outro para se alimentar, para se vestir, para nos limpar, para nos mover. Quando eu estou com alguma dor, eu choro e minha mãe vai lá, ou minha cuidadora, seja lá quem for, passa um remédio. Então, a gente nasce, começamos a vida dependendo do outro. E o problema maior é quando a pessoa cresce, mas emocionalmente ela continua dependendo do outro para se sentir inteira. Então, é isso que a gente mais vê nos dias atuais. A pessoa cresce, hoje ela é uma adulta, um adulto, mas ela ainda depende do outro para se sentir inteira. Então, ela procura aquilo que falta. O amor que ela não teve, o carinho, o afeto, ou a rejeição que ela teve, o abandono. Então, vai ter várias histórias que aconteceu na minha e na sua vida, que isso vai moldar o tipo de relacionamento que eu busco. E é muito interessante a gente pensar sobre isso. O Zimmerman, que é um outro teórico, ele fala que a escolha amorosa nunca é neutra. A gente escolhe alguém que encaixa na nossa história emocional. Por isso não é raro ver pessoas dizendo, eu faço tudo pelo outro, eu me anulo para que a relação dê certo. Isso não é amor maduro, gente. É uma tentativa inconsciente de não ser abandonado. Então, às vezes, eu sustento ainda essa relação tóxica porque eu tenho medo de ser abandonado. E talvez eu estou falando com homens e mulheres que estão aqui, que já teve uma relação muito complicada, e quando pensavam em encerrar, em pôr um fim nessa relação, ficava pensando, o que será de mim? Para onde eu vou? O que eu vou fazer agora? Tinha esse medo do abandono. Aí depois que separou, que largou, que viu que a vida estava fluindo, a pessoa pensa assim, por que eu não fiz isso antes? Gente, pelo amor de Deus, a gente não está pedindo para ninguém largar de ninguém, tá? Tem como a gente contornar a situação. A gente está falando dos lugares que a gente se anula para que não seja abandonado. E talvez você fique pensando assim, não, mas a pessoa vai mudar. Mas é só uma... E você está 10, 15, 20 anos no mesmo relacionamento tóxico e você sabe que não adianta, porque já tentou diversas vezes e não muda, e você ainda está se submetendo a isso. Qual é a minha sugestão para você? Faça uma análise. Pense um pouquinho melhor, porque esse autoconhecimento vai te trazer clareza para muitas coisas. Pâmela, vamos lá.
Exatamente, até porque muitas mulheres e muitos homens acabam muitas vezes projetando e julgando somente o outro, né? Quem está no relacionamento com ela. Só que também existe uma autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade de estar nesse relacionamento? Qual é a minha responsabilidade de não fazer diferente, de não fazer uma análise, de procurar um autoconhecimento para entender quais padrões eu ainda não estou elaborando. Então, relacionamentos, vínculos eles existem de forma saudável quando as pessoas conseguem se expressar, elas conseguem se posicionar e continuar sendo quem elas são, sem se anular para o outro, sem se anular para caber, para agradar, para se sentir amada, respeitada e valorizada. Então, tem que ter sempre limites claros, tem que ter respeito e proteção em ambos os lados, né? E o Tiago, antes, ele falou também, puxando naquele looping lá atrás, sobre as situações e como a pessoa procura os relacionamentos dela, né? Ah, e se ela teve a falta do pai, como ela vai entrar nesse relacionamento? E quando ela idealiza muito o pai, como ela vai buscar esses relacionamentos também? Então tem os dois lados. Assim como os homens. Quando o homem está ainda preso no complexo de Édipo, ele vai procurar mulheres com características específicas, procurando o amor da mãe. Só que daí, onde ele vai encontrar esse amor da mãe quando não está elaborado e como ele vai ser diante das situações da vida? Então, é muito interessante quando a gente tem esse autoconhecimento com a análise, com a clínica, e entender que padrões nós temos internamente que estamos projetando, buscando no outro resolver de forma inconsciente. Então, é bem interessante. E toda relação, ela necessita de um equilíbrio, necessita de um olhar para dentro, de uma valorização interna. E muitas pessoas, que nem o Thiago falou, estão lá há muitos anos no relacionamento, a gente não quer que ninguém termine um relacionamento nenhum, não é isso, mas é se autoconhecer. Porque isso por exemplo, assim, muitas vezes dentro de uma casa, as pessoas ainda estão em conflito, né? Um relacionamento em conflito. Aí, por exemplo, a mulher tem um jeito que ela vai lá e coloca a louça lavadinha o copo tem que ser assim. Aí vem o homem e aí ele coloca o copo assim, um exemplo, né? Aí a mulher briga. Como assim ele não a coloca do jeito que eu quero essa louça? O que está acontecendo? E reclama para a vizinha, reclama para todo mundo. É um exemplo bem simples, né? Só que daí a gente fica exigindo que o outro se molde a quem nós somos. E o outro é só o outro. Então, quando entra nessa completude, nesse lugar de que eu estou me relacionando com o outro e não comigo mesma, as coisas também ficam mais elaboradas quando a gente se coloca nesse lugar. O outro também tem suas qualidades, tem seus defeitos, assim como eu. E juntos nós podemos elaborar essas questões e crescer juntos, evoluir. Então, o relacionamento não é fácil. Relações com pessoas, com amigos, não é, mas a gente pode elaborar situações para ficar tudo mais fácil, para parar de repetir padrões, para parar de ficar em relações que nos machucam, porque tem relações que nos machucam realmente, que a gente tem que ficar provando, tem que ficar enaltecendo. E não é necessário ficar provando o tempo todo. Isso pode ser elaborado, pode ser transformado. Exatamente. E é bastante importante isso, porque assim, ó, a gente está falando aqui com pessoas que querem relacionamentos maduros, tá, gente? Se você quer só uma aventura, se relacionar, que tá tudo bem também, você vai encontrar de diversos tipos e tá tudo certo. Você mantém sua relação e amanhã com outra pessoa e tá tudo bem. Mas a gente está tentando trazer aqui a luz para vocês de um relacionamento maduro, saudável, tá? Então é interessante você pensar porque quando duas pessoas se relacionam, são dois inconscientes totalmente diferentes, dois mundos opostos que agora estão se chocando. Então, na minha casa, a toalha pode ficar lá em qualquer lugar, porque minha mãe vai lá e pega para mim e lava minha toalha. Mas na sua, não pode, porque você tem que recolher e colocar a toalha dentro do cesto para ser lavada. Então, são coisas diferentes, familiar, que a gente vai aprendendo e que quando casa vem esses conflitos, como a Pamela falou, ó, o copo não pode ficar aqui. Antigamente, hoje eu acho que não existe mais, ou se existe, é muito raro de ver. Mas antigamente, né, as mulheres tinham costume de colocar o prato com o marido. Colocava a comida no prato
levava lá pro cara, ele tava lá e ele comia. E deixava o prato em cima da mesa para a mulher recolher. Hoje em dia, se eu deixar o prato em cima da mesa, eu vou tomar uma pratada na cabeça, porque não é para deixar em cima da mesa. Não é lá o lugar. Só que é interessante porque a mulher casa com o cara, ele aprendeu isso com a mãe, então a mãe fazia tudo pro bonitão, e aí quando ele se casa, ele acha que a esposa é a mãe, e a esposa não é a mãe, ela é a esposa. E também acontece isso do lado da mulher, né? A Pamela pode explicar melhor pra gente aí, que é o assunto dela, né? O feminino. Mas acontece do lado da mulher também. Então, a Exato. mulher, ela acha que o marido é o pai dela. Isso, Não é o pai, ele é seu esposo. Seu pai é o seu pai. Uma isso coisa não aí. tem nada a ver com a outra. É que nem muitas mulheres falam assim, vamos dar um exemplo, porque ninguém é melhor que o meu pai. Como é que ela vai achar um relacionamento saudável, maduro, com um homem realmente, não um menino? Porque daí, quem que você vai se conectar quando você tem esse pensamento que ninguém vai ser igual ao meu pai? Você nunca vai achar um relacionamento que está em ressonância com um homem de verdade, sim com um menininho. Porque você já idealizou tanto teu pai que você já está conectada lá naquele complexo de Édipo ainda. E é onde começam os perrengues no casamento, nos relacionamentos, nos namoros, que é quando eu começo a fazer essas comparações. E a gente vai falar daqui a pouco sobre a solução disso, tá? Não vou entrar agora nisso aí para a gente ter um caminho, construir um caminho. Mas é interessante você também olhar o lado do outro, deixar um pouco seu orgulho de lado e entender que agora é um novo relacionamento. Não é a casa da minha mãe, não é a casa da minha sogra, não é a casa do meu sogro, não é a casa do meu pai. É a nossa casa. É a nossa família. Como que a gente vai constituir isso? Como que vai funcionar a dinâmica do nosso lar agora? Ou para quem não é casado, como vai funcionar a dinâmica do casamento? Porque tem aquele filho que, se ele for na rua pegar a caixinha do Mercado Livre, ele tem que avisar a mãe. Mãe, eu tô indo ali na rua, tá? Porque vou pegar a caixinha do Mercado Livre. E aí, quando ele tá relacionando, tá namorando com alguém, ele fica mandando mensagem toda hora. Olha, eu tô indo ali na padaria comprar 2 pães, tá? Eu tô voltando. Aí a mulher fica, meu, mas Não pra tem que nada pra isso? fazer. Aí, fica pra encher minhas paciências já, toda hora mandando mensagem. Você já parou pra sentar e falar assim, ó, não tá legal, eu não gosto que você fique toda hora, mas você não precisa fazer isso. Não, antes de você sentar com a pessoa e, e você esclarecer as coisas, o que você faz? Você manda mensagem pra sua amiga. Aí você fala, ó, meu namorado, é isso, é aquilo. Aí vai vir os conselhos legais dela. O problema é pior ainda quando a amiga é solteira. Ela vai estar de olho no cara. Muitas vezes, sem generalizar, mas aí ela vai falar isso, deixa pra lá, esse cara aí é isso, esse cara aí é aquilo. E aí depois, quem que vai estar com foto no Instagram? Adivinha? Então a gente tem que começar a entender o nosso lugar no relacionamento. Eu costumo falar que, primeira coisa, diálogo. Sentem, conversem. Ó, isso não tá legal, eu não gosto disso, eu gosto assim, eu não gosto assado. Na frente dos outros eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Tem pessoas que amam abraços e beijos e contatos. Tem outros que não gostam. Respeite a história de cada um, gente. E é bem interessante a gente parar para analisar isso, porque assim, você não sabe a história que a pessoa passou. E dentro da clínica a gente ouve muitas histórias, histórias de abuso e muitas histórias muito difíceis. E depois de um relacionamento, inconscientemente, a pessoa ela vai repetindo esse padrão, sem ela entender. É. Aí, antes da gente perguntar para o companheiro ou para a companheira o que está acontecendo, por que você não gosta que eu toco, por que você não gosta que eu chego perto, aí o outro, não, você não chega perto, eu queria que você chegasse mais perto. O que aconteceu? Né? O que será que o inconsciente dele quer contar de história que você ainda não sabe? Só que você julga. É muito interessante porque quando a gente vem para análise, a psicanálise, ela nunca vai julgar a pessoa. A análise ela é totalmente sem julgamento, ela é totalmente neutra. Porque existe um ser humano.
existe uma alma humana, então existe uma pessoa com uma história ali. E o inconsciente dela quer dizer muitas coisas. Então, muito padrão de relacionamento vem porque o outro não tem coragem de sentar, de conversar, de colocar as suas dores para fora, de colocar algumas questões ali. E aí começa a ter esses tipos de problema no relacionamento. E o Winnicott, ele vai dizer também que amadurecer emocionalmente é conseguir ficar inteiro sem depender do outro para existir. Olha que frase forte. Amadurecer emocionalmente é conseguir ficar inteiro sem depender do outro para existir. E você não precisa depender do outro para você existir. Você tem a sua personalidade, o seu caráter, você tem a sua autenticidade. Então, você precisa descobrir também o que você gosta. Vou fazer uma pergunta aqui. A Ingrid está comentando aí. Agora que eu vi aqui, Tiago, as verdades difíceis de engolir. E é legal, gente, porque assim, a gente fala com vocês, mas a gente apanha também nas nossas análises. E apanha bastante, tá? Bastante. E vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que é bem interessante. Sabe quando você vai num restaurante com o seu parceiro, com a sua parceira aí? Aí chega no restaurante e vem o cardápio, né? Aí um pergunta pro outro, o que você vai comer? Ah, escolhe aí. Gente, depois que eu comecei a fazer análise, eu falei, não, eu vou escolher o que eu quero comer. Cada um escolhe o que você quer. Entende? Você não precisa depender do outro para você existir. Eu não preciso comer o que o outro quer, eu vou comer o que eu quero, o que eu gosto de comer. Aí, às vezes, a pessoa... Parece coisas que são bobas, mas vou fazer uma viagem. Tá, um gosta de mato, outro gosta de praia. Não dá para chegar num acordo? Um quer ir para a Europa, outro quer ir para a América do Sul. E aí, não dá para chegar num acordo? Entende? E também não pode ser esse extremo. Tem que ter o equilíbrio. A gente precisa encontrar esse equilíbrio de entender os dois lados. Eu não vou só comer o que o outro quer. Eu não vou só fazer e agir da maneira que o outro quer. Eu não vou só nos lugares que ele ou que ela gosta. Mas eu também tenho meu direito de escolha. Então, quando a gente começa a entender isso, que eu não preciso do outro para mim existir, tudo muda. Exatamente. Por isso que as pessoas têm medo de fazer análise, né? E muitas vezes as pessoas entram num relacionamento achando que vão ficar melhores consigo mesmas. Eu vou entrar nesse relacionamento aqui porque ele vai me trazer tal benefício. Ele vai me ajudar em tal coisa, ele vai me trazer dinheiro, ele vai me reconhecer como pessoa, ele vai me amar e eu vou me sentir amada. Só que não é assim. Na verdade, a gente tem que olhar para dentro primeiro, para o nosso eu. Quem somos? O que queremos? Que a partir de quando a gente se reconhece, se autovaloriza, se valoriza, né? A gente se conecta com essas outras pessoas na mesma ressonância que nós, sem repetir aquele trauma, aquele padrão emocional. Então, sempre primeiro focar no nosso eu. Eu primeiro e depois os outros. Olha a Jaine comentando aí. Eu e meu noivo assistindo juntos. E Que aí, legal. é muito interessante falar aqui também sobre relações que têm muito controle. Porque como é que eu dou espaço para o outro se eu quero controlar tudo? Quero controlar o que o outro come, o que o outro veste, o que o outro faz, a hora que o outro faz tudo. Como que funciona daí essa dinâmica? Como que um relacionamento dá certo quando não existe um lugar de equilíbrio entre os dois? E também aí a gente pode entrar aqui também sobre energia feminina e masculina. Como hoje em dia os casais e as mulheres estão tomando muito mais a força do masculino, se colocando nesse lugar, e os homens, ao contrário, mais no feminino. Como que vai existir um relacionamento em equilíbrio se os polos estão invertidos muito hoje em dia? E aí vem também do que o Thiago falou, né? Por que será que está tendo essa inversão? Da mulher ter essa força para conseguir, para ir para a vida, que tem que fazer, buscar reconhecimento. Eu sou forte, eu não preciso nem do masculino às vezes. Será mesmo que ela não precisa dessa energia masculina na vida dela? Exatamente. O fato é que muita gente não tem medo de perder o outro, né? Mas tem medo de se encontrar sozinho. Então,
Meu medo muitas vezes não é de perder o outro, mas é, e agora? Eu vou ficar sozinho? E o Zimmermann ele chama isso de vínculo patológico, né? Algumas pessoas vão chamar isso de dependência emocional. E tem Uhum. o mesmo sentido, é quando a relação ela não cresce, mas ela te aprisiona. Você fica preso numa relação. E você vê que você já não tem mais amor, não tem mais desejo, não tem mais vontade, não tem mais libido, não tem mais. Você só tá junto ali. É como se você fosse um pássaro, a porta da gaiola aberta, e você prefere ficar ali dentro. Aí você se alimenta do que dão, se der, vai limpar a gaiola quando alguém quiser limpar, e a porta está aberta, mas você tem medo de voar, porque você está aprisionado a um relacionamento que não cresce. E o relacionamento ele precisa ter esse vínculo que, que gera, lógico, a dependência emocional um do outro, mas com equilíbrio. Né? Eu tive um caso, né, de um paciente que a esposa largou ele depois de 20 anos de casado. E eu conversando com ele e tal, nas sessões, e aí ele falou, não, agora eu comprei a casa que ela sempre sonhou, agora eu troquei de carro, agora eu estou planejando uma viagem e tal. Eu falei, tá, mas quanto tempo ela tá te pedindo isso? Há 20 anos. Olha, interessante. Então, casaram, moravam com a mãe, totalmente dependente da mãe, achando que a esposa era a mãe. E 20 anos depois a esposa decide abandonar tudo e ir embora. Por quê? Ele não tinha um relacionamento conjugal. Eles viviam como dois amigos, então era legal estar junto, era gostoso estar junto ali, mas não era um casal mais. Aí da noite por dia, quando o cara percebe que perdeu, aí ele quer sair da casa da mãe, comprar uma casa, fazer uma viagem. Percebe como a gente vai deixando as coisas passar, porque não elaboramos essa repetição que a gente vai fazendo. E a repetição, ela acontece também dentro do relacionamento. Não, eu vou mudar. Faz de novo. Não, eu vou mudar. Faz de novo. Não, dessa vez eu vou mudar. Faz de novo. Não sai desse looping, porque não consegue elaborar. Então, é muito importante a gente parar para olhar esse lado da dependência emocional, porque se você não elabora esse looping, você continua cometendo os mesmos erros, magoando as mesmas pessoas, e no final você que se frustra. Exatamente. E como é comum esses casos de dependência emocional na clínica, eu até vou citar como um exemplo uma situação que a pessoa nem, a menina nem tinha se relacionado com o cara, e o cara, ele veio para a cidade dela para ver ela, e ele avisou em cima da hora. E eles não se viram, eles saíram, e eles não saíram, ele foi embora e ela ficou na aprovação. Não, porque ele realmente me quer. Eles nem se viram. O cara deu um gelo nela. Não porque ele quer, ele me quer. Não porque ele é diferente. Não porque eu sou uma pessoa certa. Não porque agora vai mudar. O cara não tava nem aí pra ela. E ela continuou nesse ciclo da dependência emocional de querer ser vista e que se ele visse ela, ela teria algum valor pra ele. Que papel será que ela está buscando ali, nesse lugar? Exatamente. Tem uma pergunta aí, Pamela. Ou é uma. Deixa eu ver se é uma pergunta ou se é uma afirmação. Da Gisele. Gisele. Tem toda uma questão social que coloca a mulher em um lugar de defesa. E sozinha acaba se fortalecendo na questão de ter que ser forte. Gisele, é exatamente isso. Quando a gente fala de papéis invertidos, a gente entende que esse papel social da mulher também de ter que ser forte, e hoje em dia, observando, né, o mundo contemporâneo, hoje muitas mães solos. Então essas mães solos, elas têm que ser fortes, porque acaba criando os seus filhos sozinha. E a parte importante disso é que a mãe ela precisa fazer tanto o papel de mãe quanto o papel de pai na vida da criança. É aí onde surge todas essas questões que no futuro começarão a ter problemas emocionais. Porque quando a mãe faz só o papel de mãe, aí ela só acolhe, ela só dá carinho, ela só dá comida, ela sustenta.
E eu entendo também, porque às vezes faltou lá, então ela entrega tudo isso pro filho. Uma coisa que eu falo na clínica para todo mundo, é impossível explicar a mãe, tá? E isso não existe ninguém no mundo que vai conseguir explicar a mãe, tá? O que a mãe faz pelo filho, não tem como explicar. É algo que é inexplicável. Ela se doa de uma maneira que ninguém se doa, ela faz o que ninguém faz, e ela pula no rio sem saber nadar para salvar o filho, ela entra no fogo. Então é umas coisas, o pai não faz? Faz também, eu sou pai. Mas é diferente, tá? Os sentimentos são totalmente diferentes. Então a mãe ela não pode fazer só esse papel. Ela também tem que fazer o papel do pai. Qual é o papel do pai? E aqui a gente não vai entrar em polêmicas, tá? De cada um acredita, pelo amor de Deus, senão vai virar uma polêmica aqui. Mas a natureza já ensina isso, que existe os dois papéis. O papel da mãe, o papel do pai. Pode ser uma mãe solo, mas ela precisa fazer esses dois papéis, que é a castração, é o dizer não, você não vai, você não pode, aqui não, ali não. Então a mãe tem que ter esse papel, porque senão o filho cresce e ele acha que ele pode fazer tudo. Porque eu posso fazer tudo, eu quebro o copo, minha mãe fala, ai meu filhinho, você quebrou o copo, deixa que a mamãe limpa, tá tranquilo. No outro dia ele quebra o prato, porque ele quebrou o copo, ele quebra o prato, a mãe, não meu filho, fique em paz, não foi nada, eu limpo o prato. Quando chegar a fase adulta, ele vai cometer algum ato contra a lei e dentro do inconsciente dele ele vai pensar, não dá nada. Minha mãe tá aqui, ela vai me salvar. Só que daí quem vem abordar ele não é a mãe. É por isso. Aí é a polícia. É a autoridade. Aí vai tacar uma algema nele e ele vai falar, liga pra minha mãe, liga pra minha mãe. E aí já toma uns par de tapa na orelha e já tá preso, porque na fase adulta funciona diferente, você não tem a sua mãe lá. Lá você tem uma autoridade e você está fazendo coisa errada e você vai pagar por isso. Então a mãe, ela precisa fazer esse papel. Eu sei que é difícil, tá? Principalmente porque o que a gente está falando, alguém comentou sobre os papéis A e D, comentou, muito interessante isso, essa leitura sobre papéis invertidos. É exatamente isso. Quando esse papel está invertido, lá no futuro a gente vai criar pessoas com grandes problemas. Por quê? O pai, às vezes ele acha que só dar o dinheiro da pensão tá tudo certo. Ok, estou pagando, estou cumprindo com a minha função. Primeiro que ele não entendeu nem o que é ser homem, para começar. E aí ele está dizendo que ele já faz o suficiente por dar o dinheiro da pensão. Não, o problema não é seu com a sua ex, ou, não, é o seu filho que está ali. Então você também tem que ter o papel, e é possivelmente ter o papel dos dois, mesmo sendo separado, tá? Dá para ter o papel dos dois. Mas o pai também precisa ser presente. E eu entendo que hoje muitas mães não têm o pai presente. E eu não estou dizendo nem de mãe solo, estou dizendo que às vezes você tem o pai dentro da sua casa, seu pai não é pai. Às vezes você tem a mãe dentro da sua casa e sua mãe não é mãe. E lá na frente, você vai ter que enfrentar isso. Porque não tem para onde correr. A gente precisa enfrentar isso. E também, essa questão social da mulher querer ser forte o tempo todo é porque ela nega, muitas vezes, ser masculina por situações que aconteceram na vida dela. Então, hoje, os casos de abuso, assim, se for procurar as pesquisas, é 1 milhão de abusos por ano no Brasil. É um caso assustador. E isso faz o quê? As mulheres querem ser cada vez mais fortes também, para não reviver aquela dor, para tentar elaborar de uma forma diferente. Então, hoje, a sociedade, né, as mulheres e o homem tem muito papel invertido, muito mesmo. E isso reflete totalmente nas relações. A mulher mais masculina reflete totalmente na relação do homem que ela vai atrair, que é o homem mais fragilizado, mais infantil. Normalmente esse homem está ainda lá preso no complexo de Édipo, aí vinculado com a mãe numa simbiose. Então, se a gente não também elaborar essas questões internas de que lugar nós estamos, se estamos mais masculinas ou femininas. E feminina não é expressar somente fora o feminino, mas dentro, internamente, como eu me vejo, como eu vejo o outro. E a partir disso, ir fazendo transformações. Exatamente. Pessoal, a gente vai começar a caminhar para o fim aqui,
porque para não ficar muito longa essa live também, eu sei que amanhã muita gente tem que trabalhar, então a gente já vai começar a encerrar. E para encerrar, a gente vai falar sobre como sair do ciclo, desse looping, e construir relações mais saudáveis. Mas antes de entrar nesse tema, eu quero falar para vocês, se você aguentar mais uns 15 minutos, no máximo, aí, tá? Nós temos uns 15 minutos, eu tenho algo interessante para mostrar para vocês, né? Para propor para vocês. Eu falei aqui no começo, né? Eu trabalho com hipnose, faço hipnose clínica, e eu quero dar um presente para vocês, tá? Um presente hipnótico. A gente vai fazer aqui uma visualização guiada. Depois eu vou explicar como é que funciona, mas se você aguentar até o final aí, vai ser algo bem legal. Para quem nunca passou por essa experiência, se eu fosse você, eu ficava até o final aí, porque daqui a pouquinho a gente vai propor para vocês, vou explicar como é que funciona, e eu tenho certeza que vai ser bem bacana. Isso aí foi ideia da Pamela, tá? Depois, qualquer coisa, vocês pegam ela aí, mandam mensagem no direct, tá bom? Vamos lá. Como sair do ciclo, então? Tá, Thiago, você e a Pamela tá falando aí sobre os relacionamentos, os pós e os contras, né? Desses relacionamentos. Então, como que eu faço esse negócio? Não vou relacionar mais com ninguém? Não, e tem como ter um relacionamento saudável. Vamos lá. Primeiro que dentro da psicanálise, né? A psicanálise ela não promete relações perfeitas, tá? Mas ela trabalha com algo que, na minha visão, é mais honesto. Ela te dá consciência. Então, é consciência daquilo que você está vivendo, daquilo que você está enfrentando, e fazendo você também entender os padrões familiares, que daí vai entrar na sistêmica, que é um outro assunto. A Pamela entende um pouco melhor que eu essa visão sistêmica aí. E eu acho que aqui deve ter algumas pessoas também que podem ser terapeutas sistêmicos, que vai também entrar nesse sistema familiar. Tá? A psicanálise trabalha isso também, mas de uma maneira um pouco diferente. Então, o que a psicanálise oferece? Consciência. É você ter consciência de tudo aquilo que você está vivendo. Porque quando o sujeito se escuta numa análise, ele deixa de pedir para o outro aquilo que só ele pode elaborar. Então, não é o outro, é você. E você precisa enfrentar isso. Enquanto você não enfrentar isso, você vai continuar nesse looping aí. Aí o tipo de amor que ele aceita muda. Então ele já não aceita mais qualquer coisa. E não porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, não. Ele mudou o lugar psíquico dele. Então agora ele não aceita mais qualquer coisa. Então agora para me conquistar tem que ser diferente. Agora para se relacionar comigo, tem que ser um relacionamento diferente. Você começa a escolher as suas amizades, você começa a escolher as pessoas com quem você quer se relacionar, você começa a escolher os lugares que você quer frequentar, porque o seu lugar psíquico muda. E você começa a se valorizar, a olhar para dentro de você. E quando você olha para dentro de você, você começa a descobrir um ser humano que estava aí, gritando para ser ouvido, mas que estava escondidinho. Então, é isso que dentro da psicanálise a gente trabalha, tá? Então, a psicanálise ela nunca vai prometer um relacionamento melhor, mas ela obriga o sujeito a se posicionar. E o que eu mais pergunto aqui, né, e a pessoa... Isso é 99,9% dos pacientes me falam a mesma coisa quando eu faço a pergunta. Eu olho para a pessoa e eu pergunto, quem é você? Sim. Aí quando você faz essa pergunta, a pessoa fala assim, nossa, é difícil responder isso, né? Não é fácil. Porque você é muito além daquilo que você faz. Você não é o seu emprego. Você não é a sua profissão. Existe uma história aí. Existem traumas, dores. Existem várias coisas aí dentro que você ainda desconhece. Então, eu sou um advogado, pai de 3 filhos, tá? E além disso, você é o quê? O que você gosta? O que você faz? O que te dá desejo? O que te dá alegria na vida? O que não te dá? Então, você é muito além daquilo que você exerce, daquilo que você faz. Você não é um título, né? Você é um ser humano, com história, com traumas, com bagagem que veio. Então, a psicanálise ela vai te trazer essa consciência para que você tenha aí
para que você tenha uma vida um pouco mais digna, vamos dizer assim, quando você olha para você mesmo. Fala aí, Pamela. E essa frase é muito interessante. Quem é você? Porque muitas pessoas, elas entram na análise, na clínica, com o olhar do outro, com o superego sempre do outro, sem se reconhecer o ego próprio, né? Quem sou eu de verdade? Quem sou eu sem todas as camadas que falaram que eu não conseguia, que não era possível, e também muitas questões de autoestima também, porque a gente se fortalece nas relações lá atrás, né? Quem que traz o olhar da autoconfiança para a mulher? Quem traz a autoconfiança para o homem? E a partir disso, quando a gente está lá na criança ainda, a gente elabora de uma forma diferente que a gente deveria elaborar quando está adulto. Então, essa frase assim que o Thiago trouxe, quem é você de verdade, é a chave assim, na psicanálise, que você vai, através da análise, através do autoconhecimento, se conhecendo de verdade. E a partir do momento que você se conhece de verdade, você se valoriza, você se respeita, você se ama, você se enxerga quem você é e isso reflete nas suas relações. Você começa a se priorizar, você não aceita migalhas, você não aceita relações abusivas, você não se relaciona com narcisistas, porque quando você já tem esse autoconhecimento, você detecta de longe a pessoa que vai vir para te machucar, que só quer prazer com você. Então, quando você se prioriza e sabe realmente quem é de verdade, o teu ciclo social muda totalmente, as suas relações mudam totalmente. É muito importante a gente parar para olhar isso, porque tem muita gente repetindo dor, achando que é destino. E não é um padrão emocional. Esse negócio de dedo podre aí, não, você está repetindo porque é uma dor emocional. E comenta aqui pra gente no chat o que você está achando de tudo isso que a gente está falando aqui, já estamos encerrando. E se fez sentido para você, quero que você compartilhe também essa live aí para ajudar outras pessoas a se encontrarem. E se tudo isso que a gente falou te incomodou, ótimo. Esse era o nosso objetivo mesmo. O incômodo é sinal de que tocou você e que você precisa mudar algumas questões aí na sua vida. Bom, relacionamento ele não é destino, é repetição e elaboração. Então, eu vou me conhecendo, vou elaborando e eu vou mudando, e não por causa do outro, mas porque eu entendo que eu quero essa mudança, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar como ser humano, eu quero melhorar como amigo, como esposo, como pai, como filho, como filha. Então, eu penso primeiro em mim e eu sei que eu mudando, eu vou mudar também as pessoas que estão ao meu redor, de alguma maneira ou de outra. E se as pessoas que estão à minha volta não mudar, eu entendo que é problema delas, não vou ficar chateado, não vou ficar de mimimi por causa disso, porque agora eu me conheço, eu sei o que eu gosto, eu sei onde eu quero chegar e nada mais vai me parar. Eu acho que era isso, né? Exatamente. Para não ficar muito longa essa live aí. Você quer complementar, Pamela, antes da gente fazer aqui Quero deixar uma frase que se escolher não é fácil, mas continuar se perdendo também não deveria ser uma opção. Boa. Pessoal, para a gente encerrar, eu quero dar um presente hipnótico para vocês, tá? Você não é obrigado a participar, não tem problema nenhum. Eu quero dizer para você que a hipnose ela é um estado de consciência que a gente vive todos os dias. Então, todo mundo que está ouvindo essa live, hoje mesmo já foram hipnotizados algumas vezes, tá? A hipnose é como se você estivesse assistindo um filme lá, uma série, alguma coisa assim, e você se emociona com aquela cena e ao ponto de você parecer fazer parte daquele filme. Tem gente que até grita, né? Sai daí que você vai morrer. O cara nem tá ouvindo o que ele tá falando, mas ele tá ali hipnotizado naquela cena. Então, a gente não vai fazer aqui uma hipnose igual a gente faz dentro de um consultório, mas é uma visualização guiada, que vai ser uma experiência legal para você que está ouvindo, tá? E se você ainda não participou, é bem tranquilo. Eu vou pedir para algumas pessoas, se quiserem, fechar os olhos. Se não quiser também, não tem problema, pode manter seus olhos abertos. Se você estiver sentado em uma cadeira, sente-se confortavelmente. Relaxa a mão aí, relaxa os pés. Senta de uma maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? E eu quero que aqueles que quiserem, podem fechar seus olhos. Fechem seus olhos.
se sentindo bem. Eu quero que você respire profundamente pelo nariz, segura um pouco e solta bem lentamente pela boca. Isso, mais uma vez, eu quero que você respire bem profundo pelo seu nariz e solte lentamente pela sua boca, se sentindo muito bem. Eu quero que você agora preste atenção somente na sua respiração. Perceba o ar entrando pelo seu nariz e o ar saindo lentamente pela sua boca. Você vai percebendo como seu corpo vai respondendo. O pulmão vai enchendo, o ar vai entrando e você percebe que o ar que entra, você relaxa, o ar que sai, você vai se sentindo bem. Isso, eu quero que você agora, nesse momento, use a sua imaginação. Imagine que você está caminhando por um lugar amplo. Perceba que o céu é grande, o ar é calmo, o chão sob seus pés é firme. Cada passo que você dá faz sentido, mesmo ainda assim um destino claro. Perceba que você não está perdido, mas você está em movimento. Isso. Observe que à sua frente, algo começa a se desenhar. Pode ser uma passagem, talvez um arco, ou uma clareira, ou talvez apareça para você uma porta sem paredes. Não tenha medo. Aí não tem medo, não existe medo, somente curiosidade. E se você vai caminhando, e ao atravessar esse espaço, você percebe, a atmosfera muda, o tempo desacelera, seu corpo começa a responder melhor. Esse é um lugar que não exige explicação. Esse é um lugar que não pede desempenho, não pede adaptação. Esse lugar você não precisa ser mais forte, você não precisa ser melhor, nem diferente. Aqui você só cabe, só pertence. No centro desse lugar, você vai ver que algo vai se destacando. Talvez uma árvore antiga com raízes profundas. Talvez uma chama que não queima. Talvez uma luz pulsando lentamente. Você vai percebendo que esse símbolo ele é estável. Não corre atrás de nada. Ele não tenta convencer ninguém. Ele apenas é. E ao se aproximar, você percebe que esse símbolo responde à sua presença. Não com palavras, mas com sensação. E agora perceba um detalhe específico desse símbolo. Pode ser uma cor, pode ser a temperatura, pode ser o ritmo, algo que te chama a atenção. Pode ser um gesto simples. E esse detalhe se conecta a uma parte do seu corpo. Talvez o peito, talvez as mãos, talvez a sua respiração. Sempre que na sua vida você se perceber tentando se encaixar demais, se afastando de si, ou repetindo velhos padrões, basta você lembrar desse detalhe e o seu corpo vai saber o caminho de volta. Talvez fique claro agora que não era amor demais, mas era esquecimento de si mesmo. Não era carência, talvez era ausência de pertencimento interno. Você só buscava no outro aquilo que esse símbolo sempre guardou. Ao reconhecer esse centro, você percebe que algo vai se reorganizando silenciosamente. As escolhas suas começam a mudar, os limites ficam mais claros, os encontros deixam de ser perdidos e passam a ser trocas. Quero que você permita que essa imagem fique guardada. Ela não vai embora. Respire fundo, bem profundo. E a seu tempo, eu quero que você vá voltando. Eu quero que você pode abrir os olhos. Quando você pertence a você mesmo, os padrões não precisam mais se repetir. Eles simplesmente se encerram.
Isso, eu quero que você comente aqui o que você achou dessa experiência, quem conseguiu fechar os olhos, quem conseguiu mentalizar, visualizar, apenas uma demonstração do que a gente faz, né, na clínica com hipnose. A hipnose ela é poderosa para mudar várias coisas, vários aspectos em apenas algumas sessões. Gente, antes de passar a palavra para que a Pamela encerre aí e a gente possa terminar nossa live, eu quero agradecer a cada um de vocês. Estou lendo aqui os comentários, aprendendo a me escolher. Gratidão pela disponibilidade. Eu que agradeço por vocês estarem aqui com a gente. Davi, muito interessante. Obrigado, Davi. Jair, a hipnose é muito interessante. Obrigado. Miriam, muito obrigado. Gisele. Alguns que eu estou conseguindo ler aqui, tá? Eliane, a Ingrid, a Jana, Patrícia, o Pedro, o Ender, Esther. Muito obrigado a todos vocês que pararam para ouvir esse assunto nessa segunda-feira, né, à noite. Eu desejo aí um mês de fevereiro abençoado para todos vocês e que tudo que a gente falou aqui não fique só apenas em palavras, mas que tenha tocado seu coração também e que você de alguma maneira possa encontrar esse equilíbrio e ter uma vida aí bem sucedida em relação a esse assunto. Gente, para quem ainda não me segue nas redes sociais, está no meu Instagram aí, Thiago Araújo, _psicanalista. Se vocês quiserem me seguir, fiquem à vontade. A gente sempre vai estar postando conteúdos interessantes ali. Tem o Instagram da Pamela também, depois ela vai aí passar para vocês. E a gente tem algumas coisas interessantes, além das consultas, né? Como a Pamela falou, quero só reforçar aqui. Eu trabalho como psicanalista, hipnoterapeuta, a Pamela também. Pode ser que tenha alguns amigos meus aqui que não podem ser atendidos por mim, né? Porque isso é a ética da psicanálise. Mas vocês podem ficar à vontade de chamar a Pamela aí. É uma excelente psicanalista, tá? Eu indico para vocês. Não é porque ela está fazendo a live comigo, não. Eu já conheço ela há algum tempo. Tá? A gente troca bastante ideias aí. Então, eu indico para vocês de olhos fechados. Pode chamar ela. Ela atende Brasil e mundo, online e presencialmente lá em Florianópolis. Aquela cidade que é feia pra caramba também, né? E para quem é amigo da Pamela aí, que não puder ser atendido por ela, estou aqui à disposição também para você vir conhecer meu trabalho. E só para quem está na live, tá? Só para quem assistiu a live, quiser me chamar lá, manda uma mensagem para mim dizendo: eu estava na live e eu quero a minha sessão gratuita, tá? Eu estou disponibilizando uma sessão, uma consulta gratuitamente para você, tanto de psicanálise quanto de hipnose. Pode me chamar lá e a gente faz online aí e uma sessão gratuita para você. Pode me chamar no direct, lá no meu Instagram tem os meus contatos do WhatsApp e tem os meus contatos das minhas mentorias, dos livros, dos treinamentos. Então entrem lá e desfrutem à vontade. Gente, muito obrigado mais uma vez. O mês que vem teremos outra live, tá? Ainda não sabemos o tema. Se você quiser, comenta aqui o que você gostaria de ouvir no mês que vem, que a gente fizesse uma live aí, e você pode estar nos ajudando com o tema. Pessoal, muito obrigado, gratidão a todos aí. Pamela, encerra pra gente. Gratidão, Thiago. Eu vou agora trazer também um presente para quem sentir no coração, né? Se você sente que tem uma versão sua que sabe amar, se relacionar, se posicionar com mais leveza, então, com mais na prática, algo te puxa para os mesmos lugares. Eu tenho um workshop que eu vou realizar gratuitamente no dia 3/3, online, que é o Reconhecer para Florescer. Criado para mulheres que sentem que estão prontas para compreender num nível mais profundo e que é uma experiência de reconhecimento, um espaço seguro para olhar para si mesma com mais clareza, com mais maturidade, com mais gentileza. E então, para quem que é? É para mulheres que desejam se relacionar com mais presença, entender seus padrões afetivos, fortalecer a autoestima sem depender do olhar do outro e construir vínculos mais conscientes também, começando principalmente através de si mesma. Então, nesse encontro, nós vamos falar sobre como a relação com o pai e a mãe influencia a forma como você se vê, porque certos padrões se repetem nos relacionamentos, como identificar o lugar que você costuma ocupar nas relações e o que muda quando você começa a se reconhecer sem se julgar, né? Então, se isso faz sentido para você, eu deixei lá no perfil
no Instagram, um post fixo, você pode comentar lá, reconhecer. Que aí eu vou te chamar no particular e te envio o link do grupo exclusivo, um grupo silencioso no WhatsApp, e repasso mais informações para você. Então, o florescimento não começa quando você muda quem você é. Ele começa quando você se reconhece. Então, o objetivo desse workshop é realmente você se reconhecer a grandiosidade que você é. Eu quero agradecer a cada uma de vocês e cada um que esteve presente aqui agora nessa live, né? O início da trajetória minha do Thiago, a gente teve essa ideia. Então, gratidão, Thiago, pela parceria, pela troca, pelo conhecimento todo que tu tens. O Thiago é um excelente hipnoterapeuta, psicanalista. Quem que me conhece, que não pode realizar atendimento comigo, eu super indico ele. Ele é um excelente profissional. E gratidão a todos vocês, que cada um possa se olhar cada vez mais para dentro de você mesmo, se reconhecendo o potencial que cada um é, a grandiosidade que temos dentro de nós mesmos sempre. Então, gratidão a todos, boa noite. E a gente se vê então no mês que vem e vamos entrar em contato com vocês no direct, quem tem interesse, tanto nas sessões de hipnose, né, que o Thiago disponibilizou gratuitamente, e para as mulheres que têm interesse no workshop no mês que vem, gratuitamente também. É isso aí, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Um bom mês, um bom ano para todos e até a próxima live. Tchau, pessoal. Deixa no comentário o que vocês acharam aí. Obrigado. Tchau, tchau.